dia, tudo bem? Então vamos lá, né? Governo Fernando Collor de Mello. É isso aí. O Collor vai disputar com aqueles candidatos que nós já tínhamos visto, né? Ulisses Guimarães, Mário Covas, Paulo Maluf, Leonel Brizola, Lula. Não participa dos debates, obviamente, né? Vai aparecer como alguém que é novo, que não tem os vícios da política, mas ele era governador de Alagoas. A família dele, tanto a família Collor como a Mello, era política desde sempre, e, portanto, mas com muito apoio da imprensa e com a propaganda bem feita, ele vai driblando tudo isso. Chega ao segundo turno com o Lula, aí ele vai para o debate, um debate onde ele é super preparado, até por aqueles que organizaram o debate, né? Depois o responsável pela Globo acaba comprovando isso, né? Que eles prepararam o Collor. Vão fazer uma edição depois com os piores momentos do Lula do que os melhores do Collor. O que importa é que ele ganha. Então, o primeiro presidente eleito democraticamente pós-ditadura militar vai ser o Fernando Collor de Mello, que vai governar entre 1990 e 92. Opa, só isso? Alguma coisa aconteceu. Bom, 2 dias antes de tomar posse, ainda no governo Sarney, decreta-se um feriado bancário, o que já deixou muita gente preocupada. Collor tinha dito no debate com Lula que Lula iria confiscar as poupanças, etc. Tal. Olha só o que ele fez. Ele lança o Plano Collor. Para alguns, Plano Brasil, mas o nome não deu certo. O Plano Collor, que tem como objetivo diminuir a inflação, combater a inflação e diminuir o consumo. Você tem as principais características do plano. Então nós temos lá o cruzado, vai virar cruzeiro. A marca desse plano vai ser o confisco bancário. Tudo aquilo que ultrapassava 50 mil cruzeiros é confiscado pelo governo. Com essas mudanças todas de dinheiro, que seria isso? Mais ou menos $1.000. Esse dinheiro ficaria de posse do governo, que iria devolvê-lo 18 meses depois, em 12 vezes. 12 vezes. Claro que ninguém gostou disso, mas ficava aquela, estava tão ruim, né, que havia uma expectativa. Congelou preços e salários, como fez o Sarney. Só que os preços lá mais em cima e os salários mais lá embaixo. Mas a proposta era diminuir o consumo, não era? Isso aí. Abertura para o mercado externo. Chegou a falar que os carros brasileiros pareciam carroças. Então vem a concorrência. E privatizações. Então o Collor vai inaugurar aqui o neoliberalismo. Ele, o que vem depois, o Itamar Franco e o Fernando Henrique Cardoso, políticas neoliberais. No início o plano deu certo, houve uma queda da inflação significativa e uma queda também do consumo. O problema é que com o tempo as coisas foram se complicando, tá? Nós tivemos assim uma recessão, nós tivemos uma crise na indústria, por conta da concorrência, por conta de não ter capital, demissões, portanto desemprego. Então aquela admiração que se tinha por ele, né, alguns até uma quase adoração, começa a ficar complicado. Vai sendo uma oposição, quase um repúdio. Porque veja, aumenta o desemprego, arroxo salarial, demissões, dificuldade para comprar. E aquele que era o caçador de marajá, ele se apresentou como caçador de marajás. Vivia como um marajá. E ostentava isso. No cotidiano, aparecia lá, na TV, constantemente. Inclusive trazendo à tona uma mistura agora entre o público e o privado, né?
Ah, o presidente apareceu sem aliança. Oh, crise na casa da Dinda. Ah, a primeira-dama chorou. Oh, o que aconteceu? Essas palhaçadas todas aí e a economia afundando. E aí essa questão de fofoca, de coisa interna, acaba levando a gota d'água para a população passar por repúdio, que foi a denúncia feita pelo próprio irmão Pedro Collor, que vai até a revista Veja e denuncia um esquema de corrupção chamado esquema PC Collor. PC vem de P. Paulo César Farias, que era o tesoureiro da campanha dele. E que não tinha mais nenhum cargo no governo, mas era a eminência parda, quer dizer, ele estava lá. Inclusive, ajudando a contratar um, contratar outro, diretor aqui, ministro lá. Então ele tinha o poder. E esse esquema consistia aí em compra de favorecimentos, inclusive com relação ao confisco e ao congelamento. O PC teria dito, Paulo César Farias, que 30% ficava com ele e 70% com o chefe, com o chefão, que era o Collor. Então era para enriquecimento pessoal, nem projetos políticos, nem nada, enriquecimento. Então essa questão aí dos favorecimentos, também o esquema falava em fraude eleitoral, sonegação de impostos. Pegou todo mundo naquela surpresa. Pouco tempo depois, a revista Isto É vai entrevistar um motorista que confirma essas coisas, que dá outros dados, e vão ver que tinha sentido, tinha alguma coisa a ver. Vai ser feita uma CPI, Collor vai à TV e fala, não me deixem só, saiam às ruas, se manifestem, todo mundo de verde e amarelo. E o povo foi à rua, sobretudo o povo mais jovem, de preto. Mas pintavam o rosto, ou de preto, ou de verde e amarelo. Collor tem 2 L's, né? Na campanha, um era verde e outro era amarelo. Então, verde e amarelo e tal. Aí, fora Collor. Foi o tal do movimento dos caras pintadas. Varreu o Brasil com esse negócio todo. O impeachment acabou sendo aprovado pelo Congresso, né? 400 e tantos votos, não importa aqui a quantidade, a ideia é que ele perde no Congresso, vai para o Senado e aí ele renuncia. Se fosse seguir a lei, ele renunciando não tem como ter o impeachment, né? Porque ele renunciou. Qual a vantagem disso? Ele perde o cargo lá, não é mais presidente, mas ele pode ser candidato depois para outras coisas. Os parlamentares ignoraram a renúncia dele e ele sofreu o processo de impeachment do mesmo jeito, 8 anos inelegível. Isso foi um erro, isso é ilegal. Veja bem, se alguém merecia o impeachment e tinha tudo para sofrê-lo, era o Collor. Mas até para fazer isso, o Brasil teve que fazer ilegalmente, no meu modo de ver, né? Porque ele renunciou. Bom, caiu fora. Quem fica agora? Isso aí, o vice. O vice era o Itamar Franco. Bom, com esse nome logo vieram as brincadeiras, né? Ah, se tá ruim, agora tá mar. Gente, não era isso. Claro. Mas não foi o que aconteceu, pelo contrário, o governo de Itamar foi digno, muito interessante. Tudo bem, continuou, né, aquela questão da fofoca, do público e do privado, aquela mistura. Tratar a coisa pública como fosse particular, como o Collor fez, e a coisa particular como pública, como fez o Collor e também o Itamar. Né? Ele era solteiro, namorava aqui lá, quem será a primeira-dama? Um dia ele aparece num desfile de escola de samba com a namorada, uma modelo, com sabe aqueles camisões? Só isso, pelada por baixo. Logo um repórter, um fotógrafo, bateu a foto de baixo para cima, peladinha, todos os jornais, revista, apareceu isso aí e tal. Mas fora isso, ele governou muito bem. Tentou trazer o Fusca de volta, o
que não foi muito interessante, porque pelas novas montagens, tal, o Fusca já era caro, vamos dizer assim, mas isso levou ao carro popular. Isso foi uma boa. O grande marco do Itamar foi justamente o Plano Real. O Plano Real, encarregado aí foi o ministro da Fazenda, que era o Fernando Henrique Cardoso, que nem era economista, ele é um sociólogo. Mas a equipe dele tinha uns economistas, né? E fizeram o tal do Plano Real, sem aquele choque, né? Sem fechar banco, sem congelar. Foi uma coisa até que feita de maneira interessante, tá? Pelo que estava acontecendo até então. Mas tá, era um plano. O plano real do Itamar Franco depois vai sofrer assim, de quem é que é o pai do plano? É o Fernando Henrique Cardoso, que é o ministro, ou é o Itamar, que é o presidente? Historicamente falando, é o Itamar, porque ele que era o presidente, tá bom? Então o Cruzeiro vai virar Cruzeiro Real e depois vai virar Real. Nasceu o Real aí. 1 e 1, é como se R$1 fosse $1. Olha que supervalorização. Isso bancado pelo próprio Estado, né? Houve uma abertura econômica também. Lembra que aqui é neoliberalismo. Juros altos, evitar o consumo. Desindexação, significa que não tem esse negócio de aumentou a inflação, aumenta o salário, essa coisa junta não vai ter mais. E essa disputa aí de quem é o responsável. O que importa é que esse plano deu certo, ele controlou de fato a inflação. Só que o Itamar não pode se reeleger, já é presidente e tal. Teremos as eleições. Quem vai ser o candidato do governo? O ministro que foi o responsável pelo plano, Fernando Henrique Cardoso. Ele vai disputar com o Lula e vai ganhar. Vamos ver então como é que foi o governo Fernando Henrique Cardoso.